O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 4, celebramos a 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este evangelho é um tanto pequeno, porém traz grandes verdades para o nosso ser cristão, para o nosso ser católico. A primeira delas é a fé. Aliás, para mim, pessoalmente, Padre Primo, eu tenho um pouco até de dificuldades em falar sobre fé. Por quê? Primeiro, que fé a gente não acha por aí, na verdade. Ou a gente a professa ou não a professa. Ou a gente tem ou a gente não tem. E uma outra dificuldade que às vezes eu tenho é aquelas frases que às vezes a gente elabora dizendo assim: Senhor, eu sou fraco na fé, aumentai a minha fé. Então eu não sei se a fé é como um termômetro que ela pode subir e pode descer. Então eu tenho rezado, tenho refletido já faz alguns anos sobre isto. Se aumenta, se diminui, e às vezes um evangelho desse aqui ajuda a gente, ajuda a mim, ajuda a todos nós, a compreender, a sentir melhor aquilo que é fé. Aquilo que é fé. Veja que está acontecendo uma grande tempestade. Esses homens, essas pessoas, esses discípulos estão aí muito preocupados que pode afundar. E a presença de Jesus nesse momento, ela é de suma importância. Aliás, a presença de Jesus é de suma importância quando nós estamos aí afundando no sentido da nossa vida, na nossa história, né? Na nossa própria fé. E de repente, Jesus então chega nesta grande tempestade, nos dá calmaria, deu calmaria para todos eles, os ventos obedeceram, tudo ficou bem. E Jesus, preste atenção, coloca esta questão: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Claro, se estão fracos na fé, então significa que estão com medo. Como eu disse, esse texto ajuda, talvez a mim, ajuda você, a pensar um pouco mais se a fé então aumenta ou diminui. Então, o que eu estou rezando e que eu percebo neste evangelho, não é que a fé aumenta e diminui. Nós temos fé, porém a intensidade da fé é que nos prejudica ou nos dá a oportunidade de estarmos mais juntos com Deus, mais juntos com o Senhor, pelo impulso do Espírito Santo. Parece-me que é um pouco isto. Então, quando Jesus está dizendo fracos, significa que eles têm fé, mas ainda está um pouquinho fraco. Não é que a fé aumentou ou diminuiu. Eles têm fé. Eles acreditam na pessoa de Jesus Cristo. Estão vendo a pessoa de Jesus Cristo ali. Estão vendo os seus feitos. Estão vendo aquilo que ele realiza, a sua atitude de acalmar as coisas na nossa vida quando a gente está passando por dificuldades. E a gente se abre também, é claro, a esta ação de Deus, essa ação de Jesus, a ação do Espírito Santo. Eles têm fé, eles acreditam que estão ali. Mas
a intensidade da fé fica diminuída por não acreditar naquele momento que Jesus pode, junto com eles, diminuir essa tempestade ou acabar com essas tempestades da vida. Então, pelo jeito então, a fé não aumenta e diminui, eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé. Não, eu tenho intensidade de fé diferente no meu dia a dia. Então, quando eu de fato, vamos dizer, numa dificuldade como essa aqui, da tempestade, se eu começo a dizer assim, Deus não está fazendo nada para mim, Jesus não me ajuda, o Espírito Santo não me ajuda. Quer dizer, eu tenho fé, eu acredito que Jesus exista, que o Espírito existe, que Deus existe, porém, eu estou meio fracão, porque aconteceu alguma coisa, e em vez de eu continuar a intensidade da fé ainda mais forte na pessoa de Deus Pai, no Espírito Santo, né, na cura, na libertação, na salvação, eu começo a viver uma fé voltada para o outro lado, voltada para a dificuldade, para a tempestade, né? Como aconteceu no Evangelho de hoje. Né? Eles estavam com a intensidade da fé, estava mais voltada para o medo, para a tempestade, do que para Jesus que estava chegando. Não é isto? Povo de Deus, tenhamos fé, mas uma fé verdadeira, com intensidade. Não coloquemos obstáculos para que essa fé seja menos intensa na nossa vida, viu? Faça como Nossa Senhora, que acreditou, Nossa Senhora que deu seu sim e foi a verdadeira serva do Senhor. Povo de Deus, Deus abençoe, Deus os guarde, que a Virgem de Fátima, a Mãe Aparecida, esses 300 anos de devoção vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.